Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como que vocês estão? Como foram mais uma vez de final de semana de NFL? Seu time ganhou, seu time perdeu? Pois é, o meu perdeu a invencibilidade. Assim como esse aqui, ó, os Eagles, né, os dois últimos invictos caíram, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, antes de a gente começar o vídeo, aqueles recadinhos básicos de sempre. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, já vai curtindo, deixando seu like aí. Isso ajuda bastante, isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é legal e espalhe para mais pessoas. Também comente, deixe seu comentário, fale aí sobre o que você achou interessante, do que você não achou interessante, do que você concorda ou discorda. E também compartilhe esse vídeo com toda a galera que você conheça. Justamente para que o vídeo chegue a mais pessoas possíveis, para que o futebol americano também chegue aos corações que estão necessitados desse novo esporte, para muitos, apesar de já ser um esporte um tanto conhecido por nós aqui. Então, se você já fez tudo isso, já está pronto para o vídeo? Vamos embora para esse review, esse recap da semana 6. Solta a vinheta! E vamos começar com Thursday Night Football, ali entre Chiefs e Broncos. E foi um jogo onde os Broncos conseguiram dar uma segurada no ataque dos Chiefs. Né? A gente fala assim, caramba, Patrick Mahomes foi segurado pelos Broncos. Lógico, perderam de 19-8, apenas uma posse de bola. Duas posses de bola. Mas mesmo assim, os Chiefs não conseguiram anotar mais de 20 pontos numa defesa fraca como a defesa dos Broncos. Defesa que tomou mais de 30 ali, tomou 70 aqui. É uma defesa que, com o jogo corrido principalmente, era uma mãe. E dessa vez conseguiu limitar um dos times que tem o quarterback mais espetacular a 19 pontos. E também uma interceptação na conta do Mahomes. O que vai salvar esse jogo dos Chiefs é justamente o seu kicker, o Harrison Butker, ou Butt Kicker, com 4 field goals, ou seja, foram 12 pontos só na conta do kicker. E quanto ao placar de 19-8, obviamente a defesa dos Chiefs também merece os louros aí da vitória, porque conseguiram limitar o Russell Wilson e companhia limitada a apenas 8 pontos. Foi um touchdown e uma conversão de 2 pontos e nada mais além disso. Inclusive o meu kicker do Fantasy ficou zerado justamente porque não fez um field goal sequer. Me lasquei, me dei mal. Will Lutz ficou zerado. E o Russell Wilson, além desse touchdown, também lançou 2 interceptações. Não são números muito além daquilo que ele vem fazendo. Ele não jogou de todo mal. É lógico que, mais uma vez, aquele Russell Wilson do Seahawks, esquece, acho que ele não volta mais. Só que também não consegue evoluir um pouquinho além daquilo que evoluiu do ano passado para esse. E Mahomes está irreconhecível? A resposta, deixa aí para mim nos comentários. O que você acha do Mahomes por enquanto nessa temporada? Porque para mim ele está bem diferente do que ele veio nas últimas temporadas, brilhando. Está conseguindo levar o time a vitórias? Ok. Perdeu só para os Lions, que é um time bom? Ok. Mas o jogo do Mahomes está diferente esse ano, não está 100%. Ele está lançando muito mais bolas ruins do que vinha lançando costumeiramente. Como a gente sabe, pode ser ressaca do Super Bowl, segundo da carreira, mas não quer dizer que o time seja ruim, mesmo que o ataque não seja o melhor corpo de recebedores, tirando, lógico, o Travis Kelce. O segundo jogo é o jogo da manhã do domingo, Ravens e Titans. Mando de jogo do Tennessee, só que o jogo foi lá em Londres. Como a gente sabe, um jogo que vai demonstrar o cansaço da viagem, preparação, tudo isso daí tem seus poréns. A diferença é que o Ravens chegou lá em Londres na segunda-feira, enquanto os Titans deixaram para ir na sexta-feira para Londres. Tática. Resolveram usar de táticas distintas. Talvez tenha se saído melhor a escolha dos Ravens, justamente porque eles conseguiram vencer o jogo, 24-16. Só que essa vitória não consegue esconder um grande problema dos Ravens, que é justamente começar o primeiro tempo detonando, arrebentando a boca do balão e depois ver o seu time sumir no segundo tempo. Eles começam muito bem, obrigado, e de repente eles sobem, desaparecem no jogo, ficando aí o terceiro quarto, parte do quarto sumidos. A sorte deles é que era contra-ataque dos Titans
que tem aí como capitão Ryan Tannehill, que não é o melhor quarterback de todos, é muito fraco, principalmente lançando a bola, e depender única e exclusivamente do jogo terrestre, que dessa vez não entrou legal, não vai adiantar. Forçando o Tannehill a lançar a bola, é muito mais fácil cometer erros de passe e inclusive interceptações. Para piorar, o Tannehill no quarto saiu com contusão, a gente não sabe se é grave, e Malik Willis teve que entrar no jogo. E aquela história, assim como seu titular, Malik Willis não tem o melhor braço, o braço mais preciso, e mesmo assim ele vai contar apenas com a corrida, assim como foi em jogos passados que ele participou. Ou seja, fica fácil, marca o jogo corrido e espera ele lançar a bola e errar. É o que aconteceu, fazendo com que os últimos pontos fossem anotados ali no final do quarto, garantindo a vitória para o time de Baltimore. Commanders e Falcons mostrou agora um Desmond Ridder, que até então não havia perdido nenhum jogo em casa como mandante e perdeu pela primeira vez. Foi a primeira derrota como mandante de Desmond Ridder, mostrando aí novamente as falhas que o quarterback tem na leitura pré e principalmente pós-snap. Ele tem uma defasagem muito grande na velocidade de processamento do jogo. Como fala o Anthony Curtin, é um Pentium 2, Windows 95, processando informações do ano de 2023, ou seja, muito lento, muito devagar. Ele não consegue se sobressair nesses momentos, principalmente se o jogo terrestre não entrar como aconteceu. O jogo terrestre não foi lá grande coisa. Bijan Robinson foi limitado, também não foi muito bem recebendo passes, ele foi bem marcado. Lançou 2 touchdowns, só que também lançou 3 interceptações, o que vai acabar com todas as pretensões dentro de um jogo. E o placar, também de 24-16, assim como o jogo dos Raiders com Titans, vai mostrar que, apesar das desconfianças iniciais com Sam Howell, ele tem se mostrado um quarterback muito mais sólido do que o próprio Desmond Ridder, os dois segundanistas. Outra situação, os Falcons não conseguem 2 vitórias consecutivas. Tem sido assim há um bom tempo. E nesse ano eles não conseguiram também. Vencem uma, perdem outras 2, perdem mais uma. Foi assim, venceu domingo passado jogando com propriedade e esse domingo jogando em casa de novo não conseguiu repetir os feitos da semana passada. Quanto ao time dos Commanders, méritos para Sam Howell, que jogou muito bem, mas um mérito especial aí para 2 defensores, o Cody Barton e o Cameron Curl, que juntos anotaram aí 25 tackles. É muito tackle, muita marcação, eles conseguiram uma produção gigantesca. E geralmente os tackles não são tão contados com bons números para a defesa, geralmente vai sec, pressão no quarterback. E eles aí juntos somaram 25 tackles, impressionante. E como eu falei do Sam Howell, que também foi o destaque, né? Louros para o quarterback de Washington, foram aí 14 de 23 passes, 151 jardas anotadas e 3 TDs lançados. Parabéns para os Commanders, estão aí conseguindo manter uma pequena esperança da NFC Leste. Creio que consiga? Não, mas a esperança está ali. Enquanto tiver vitórias, ou como diz Everaldo Marques, enquanto tem bambu tem flecha. Agora o jogo de Miami com Panthers contra os Dolphins, que começou de maneira surpreendente. Foi uma surra? Foi, 42-21, mas o jogo não começou assim brilhante para o time de Miami. Os Dolphins sofreram no início, tomaram 14-0 no primeiro quarto, só que aí entrou a genialidade do ataque de Mike McDaniels, Tua Tagovailoa e companhia limitada, mesmo jogando sem o running back novato Devon Achane, que está na injury reserve, vai ficar 4 jogos fora, mas ainda tem Raheem Mostert, que é excelente running back. E aí, a partir do segundo quarto, deslanchou. Foi 21 pontos em apenas um único quarto. O jogo começou 14-0, terminou o primeiro tempo 21-14 para os Dolphins. E aí o segundo tempo foi só administrar, depois entra Mike White, vai jogando aí o garbage time e o time termina aí 42-14. Palmas para os Dolphins, só que fica aquela tensão. Os Dolphins estão indo muito bem contra times mais fracos. Eles precisam ainda mostrar força e persistência e vitórias contra times
páreos com ele ou até mesmo considerados superiores, como foi o caso dos Bills. A defesa dos Bills conseguiu parar os Dolphins, eles não conseguiram vencer. 1-0 para o adversário aí da divisão. Como será no restante da temporada? Ainda tem mais um confronto com os Bills, tem mais confronto com os Patriots, aí eu acho que não seja problema, a não ser que o Bill Belichick faça milagre. E ainda tem ali também os Jets, que tem uma defesa muito forte, inclusive mais forte do que mesmo a de New England, o que pode ser uma dificuldade maior para a Tua Tagovailoa. Vamos aguardar aí, tem mais confrontos difíceis para o time de Miami, e vamos ver como que Tua Tagovailoa e Companhia Limitada vai responder às defesas mais fortes. Outro jogo de destaque, para destacar duas coisas, uma positiva, CJ Stroud, mesmo tendo lançado sua primeira interceptação, lançou 2 touchdowns e conseguiu garantir a vitória do time contra o New Orleans Saints. O outro destaque é a confirmação daquilo que eu tinha falado no vídeo de previsão para a semana 6, quando eu disse que aquela vitória dos Saints contra os Patriots foi uma vitória meio que enganosa, uma farsa. Por que eu afirmei aquilo ali? Foi contra um time totalmente desarrumado, né? Os Patriots estão desorganizados, só venceram um único jogo que foi contra os Jets e tem jogado mal, nem mesmo o jogo da vitória foi um jogo bom. Assim sendo, os Saints deveriam provar que eles eram outros. O ataque não foi muito bem no jogo da vitória, a defesa garantiu aquela vitória gigantesca. E como nos jogos anteriores, o ataque não conseguiu ir além, muito além de 13, 15, 17 pontos. Eles ficaram ali restritos pela defesa dos Texans, muito bem treinada por DeMeco Ryans, a 13 pontos. E o time, mesmo depois da interceptação do CJ Stroud, conseguiu se recuperar no ataque e foi mandando jogada atrás de jogada, dominando o time de Nova Orleans e fazendo seus 20 pontos, garantindo aí mais uma vitória para os Texans, que estão 3-3 na divisão. Olha, surpreendente. Como eu falei alguns vídeos atrás, esse é um time que está saindo melhor do que a encomenda. E em mais um jogo que eu acertei o vencedor, assim como outros atrás, exceto Commanders e Falcons, que eu errei, disse que eram os Falcons que iam ganhar e os Falcons perderam. E esse outro aqui também acertei, que foi justamente o jogo entre Colts e Jaguars. Um jogo exemplar de Trevor Lawrence e companhia, e Travis Etienne jogando fino da bola nesse jogo contra os Colts, e Gardner Minshew, tido aí como um dos melhores reservas da NFL, agora provavelmente vai ter que jogar como titular até o final da temporada, porque segundo os insiders, e segundo o próprio dono do time de Indianapolis, o Anthony Richardson, eita nome todo o vídeo, hein? O Anthony Richardson vai ter que passar por uma cirurgia no ombro que pode tirá-lo do resto da temporada. E o Minshew lançou aí 3 interceptações, colocando por água abaixo toda e qualquer pretensão de vitória. Mesmo assim, ainda marcaram 20 pontos, mas tomaram 37. Foram 17 de diferença, mais de duas posses de vantagem para os Jaguars, que jogaram muito melhor, jogaram em casa, e isso favoreceu a liderança da NFC Sul para o time de Jacksonville. E vamos aí para destaque duplo. Esse destaque duplo vem com as derrotas de 49ers e de Philadelphia Eagles contra Browns e contra Jets, respectivamente. Placar de 17-19 para os Browns e placar de 14-20 para os Jets. Incrível porque, vamos lá, do 49ers, porque vinha de 5-0 na temporada, com excelentes jogos, inclusive contra defesas fortes, e tinha vindo lá de um 42-10 contra os Cowboys, o que já era impressionante. E os Eagles também vinham ali 5-0, com jogos ainda assim meio que, será? Tá indo meio cambaleando, mas estava vencendo, estavam dando um jeito de vencer, e não conseguiram ser páreo para a defesa dos Jets. E quanto os 49ers também não conseguiram vencer a defesa dos Browns. E o ataque dos Browns, mesmo com PJ Walker como quarterback titular, conseguiu excelentes jogadas contra a defesa dos 49ers. A impressão que me passou, a vitória contra os Cowboys meio que deu uma relaxada no time. Não encaixou o ataque, a defesa até que jogou bem, mas um jogo muito faltoso. Foram 25 faltas ao todo, mais de 10 faltas para os dois lados. Muitas jardas perdidas de ambas as partes. Só que quem conseguiu administrar melhor o relógio, quem conseguiu administrar melhor as primeiras descidas, foi o time de Cleveland.
e igualmente para o jogo entre Eagles e Jets. E detalhe, o Jalen Hurts teve aí 28 de 45 passes, né? Péssimo, só que ainda assim 280 jardas. Só não conseguiram finalizar muitas desses drives. E aí o que vai acontecer? Zach Wilson, que continua aquele sobe e desce, mais desce do que sobe, também não conseguindo vencer todos os seus drives, ainda assim foi um pouco mais eficiente. O jogo terrestre não foi grande coisa, mas foi suficiente para conseguir avanços. E contando com um touchdown e uma conversão de 2 pontos, os Jets venceram o jogo no finalzinho. Foi um jogo duro de assistir, assim, a princípio não foi aquele jogo... Para quem gosta de jogo de defesa, foi excelente. Jogo defensivo foi top, mas jogo de ataque foi um pouco sofrível. Mesmo assim, mais uma vitória para os Jets e a primeira derrota dos Eagles. Assim como mais uma vitória para os Browns, que embola mais ainda a AFC North, e a primeira derrota para o 49ers, que ainda lidera a NFC Oeste. E finalizando aqui o nosso vídeo, vamos para algumas menções honrosas. Ou honrosas. Bengals e Seahawks. Joguinho duro também de assistir. Não foi um bom jogo. O Joe Burrow não foi assim tão ruim, mas foi um jogo ruim dele. O ruim foi porque ele sofreu muito. Foram muitos sacks da defesa, por parte da defesa do Seahawks, o que não permitiu melhores jogadas do Burrow. Méritos para a defesa de Seattle. Só que o nosso amigo Geno Smith não vem jogando bem como jogou no ano passado. Eu creio que o campeonato do ano passado de Geno Smith foi muito bem estudado pelos adversários e estão conseguindo travar os pontos mais positivos do quarterback de Seattle, fazendo com que aí ele não fosse tão bem, anotando apenas 13 pontos o time de Seattle e tomando 17. Outra menção honrosa, Giants e Bills. Um jogo também, esse foi bem ruimzinho de assistir. As defesas não foram a coisa mais brilhante, mas foram as responsáveis por travar o jogo em 14-9 para os Bills. Só que mostrou aí um Josh Allen lento, devagar, meio sonolento, não conseguindo vencer a defesa dos Giants, que também não é grande coisa. E um time do Giants, mesmo sem Daniel Jones, com Tyrod Taylor jogando como titular, vamos lá. Foi um jogo aparentemente um pouco mais empolgante por parte do Tyrod Taylor como quarterback do que tem sido com Daniel Jones. Mesmo assim, nada de conseguir vencer os drives, deixando o jogo amarrado aí a apenas 3 field goals por parte do Gannon. Então a única pontuação dos Giants foi de field goals, não teve um touchdown sequer. E com 2 touchdowns, mesmo sendo um jogo ruim, vitória para os Bills. Não foi grande jogo, mas mantém aí a busca pela liderança da AFC Leste, que ainda pertence aos Dolphins e tem aí mais confrontos contra o time de Miami. Vamos ver como que o Bills vai lidar com a situação e como que Josh Allen vai enfrentar esse sobe e desce na carreira dele nesse ano. E também, só para a gente encerrar, foi um domingo com muitas lesões. As principais aí, a gente pode colocar aí Justin Fields com lesão no polegar direito, a mão lançadora. Não apresentou fratura no raio-x, ainda ia fazer ressonância para saber se é ligamentar. E vamos aguardar por mais notícias durante a semana. Damien Harris, running back dos Bills, levou um tackle no jogo e caiu em campo, que chegou a lembrar a situação do ano passado no jogo contra os Bengals, só que bem menos grave, graças a Deus. Ele no início não se mexia muito, que estava dando preocupação, até que ele levantou o polegar, dizendo que estava bem. Foi uma lesão no pescoço, provavelmente um movimento com a pancada. Novamente, foi um bloqueio legal, foi ombro com ombro, não foi capacete na cabeça, não foi ombro na cabeça, mão na cabeça. Foi um bloqueio legal, mas aconteceu essa lesão. Também nos raios-x não apresentaram lesões graves, mas vamos aguardar novas avaliações médicas para saber qual é o nível da lesão e por quanto tempo ele vai ficar fora dos jogos. E o jogo corrido dos Lions foi mais comprometido no jogo desse domingo, justamente porque David Montgomery levou uma pancada na costela e ficou fora do resto do jogo. Também uma pancada que não apresentou fratura nas costelas nos primeiros exames lá no estádio. Só que vamos aguardar aí também resultados de novos exames durante essa semana
a questão do Injury Reserve ou do Injury Report, né, as notícias das contusões durante a semana, principalmente quinta e sexta-feira, para saber se ele vai estar apto para jogar no próximo final de semana. Então esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso recap da semana 6. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários sobre esses jogos de destaque que eu coloquei aqui para vocês. Fiquem à vontade para colocar as suas opiniões, com respeito, vamos respeitar o ponto de vista de cada um dos coleguinhas que colocarem aqui suas impressões. Então a gente fica por aqui nesse vídeo. Vamos embora para mais um touchdown. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!